no lugar de Lula, e nós temos essa fragmentação política no Brasil. Então nós estamos com os cavalos começando a corrida, é uma corrida de 2 anos, e a gente não sabe quem é o azarão e quem pode ganhar. Então Lula, Pacheco e Lira estão se posicionando, Lira vem se posicionando antes, agora o Pacheco quer um pedaço desse projeto de poder. Obviamente, esse embate também transcende as críticas ao governo, né, principalmente na parte que tange ao fiscal, e muito bem feito por parte do Pacheco. É muito importante que o Congresso unido se volte contra a gastança que nós estamos experienciando e esse minar da nova âncora fiscal. É muito importante para a credibilidade do país, para que a gente possa ter segurança sobre a trajetória da dívida, para que ela não ultrapasse a casa dos 80%. Isso é muito importante para um país emergente, porque é uma marca de solvência importante que as agências internacionais e os agentes internacionais e locais do mercado observam com afinco. Outro ponto muito importante, Pacheco vem trazendo alguns freios para o Supremo Tribunal Federal. Tem insinuado e falado de uma maneira aberta, às vezes, que vai levar à frente alguns tipos de mudanças ou oportunidades de frear as deliberalidades do Supremo Tribunal, o que é importante num mundo onde nós temos uma clara divisão de poderes que foi deliberado através da Constituição de 88 e que recentemente vem sofrendo infrações de diversos lados. Vandic, estávamos nós aqui todos nas expectativas, né, a respeito dessa semana importante, meta fiscal, principalmente por conta da apresentação da LDO, que está cada vez mais iminente. Né? Desde aquela última sexta-feira, né, há 2 sextas-feiras, quando o presidente Lula sugeriu não cumprir a meta fiscal, o que pode mudar, o ministro Fernando Haddad tentando contemporizar, tem toda essa discussão. E agora a gente sabe que o ministro está segurando ou está defendendo essa meta, mesmo com a possibilidade ou com a intenção dela ser alterada, né, na LDO ou pelo próprio governo. Mas o ministro Fernando Haddad tentando segurar até março do ano que vem, que é quando vai ter aquele relatório para saber exatamente como que estão as contas públicas no primeiro trimestre do ano que vem. Na sua percepção, né, você acha que o ministro vai conseguir segurar até março do ano que vem esse ímpeto um pouco mais gastador, mais mão aberta? Lembrando que o próprio presidente Lula já falou, né, que dinheiro bom é aquele que está na obra, que está sendo colocado, como ele diz, em investimentos. E o ministro já acha que o dinheiro bom é o dinheiro no tesouro, é o dinheiro dando sustentação para a economia brasileira. Você acha que dá para segurar tanto tempo assim, Vandic? A gente está falando de praticamente 5 meses. Felipe, eu tenho uma empatia tremenda pelo Fernando Haddad. Não queria o emprego dele nem por todo o dinheiro do mundo. Vejo, de um lado, o ministro saltando nas fontes e lagos para recolher as moedas que são jogadas pelos turistas. Pelo outro lado, eu vejo a única fonte de contraponto de responsabilidade fiscal no primeiro escalão do governo. E é muito difícil porque ele está lutando contra todos os ventos gastadores que têm ideais keynesianos, que veem a atuação do governo e o gasto governamental como a fonte do crescimento, quando a gente tem uma verdadeira, assim, um despencar do investimento privado. Quer dizer, Fernando Haddad gostaria, e eu acho que ele compreendeu a necessidade da ativação, o trazer para dentro do mundo do investimento, inclusive com novas concessões. Talvez até ele não fale de privatização, que seria uma heresia grande para a cartilha do ministro e do PT, mas concessões trazendo para dentro do jogo a iniciativa privada, coisa que o Lula desconhece e o resto do governo também, né? É muito complicado a gente ter esse contraponto. A meu ver, o ministro vai perder essa briga, não é possível cumprir a meta fiscal com os gastos atuais que já foram
contratados pelo governo. Não existe chance alguma do Congresso aprovar todas as medidas que trariam mais arrecadação, mesmo porque o governo não tem mais o que dar para o Centrão. A alternativa é ele abrir mão de tudo, arrumar uma briga interna com o PT, ceder posições ainda mais chave e, mesmo assim, seria muito difícil você contrariar diversos grupos de interesse que não estariam contentes com esses novos níveis de ou taxações ou aumento de tributos novos ou até mesmo, né, mudanças de regras para que esses grupos pagassem valores muito maiores. Alguns tipos, né, alguns ganhos certamente haverão no Congresso Nacional. A gente já viu a taxação dos fundos offshore, mas isso é muito pouco perante a quantidade de dinheiro. São 169 bilhões que a gente precisaria para zerar o marcador. Quer dizer, não é nem para fazer superávit primário, é para zerar o marcador. Então, a minha percepção é que a meta fiscal subiu no telhado, a meta fiscal ela tem pouco dente, é uma mordida banguela, que não cumpriu, ano que vem só pode aumentar 50% ao invés de 70% da variação dos gastos. Quer dizer, nós vamos ter um aumento razoável do PIB esse ano, isso impulsiona o gasto para o ano que vem. É esse o cálculo que o PT, através do Rui Costa, tem convencido o Lula de fazer. Mesmo que hajam restrições a gastos, né, os 70% da variação, né, nós ainda teremos um impulso sem cumprir a meta fiscal de 50%. Quer dizer, é mais do que suficiente para fazer campanha, para trazer esses emolumentos, essas benesses que o PT gosta de vender, e com isso cai por terra qualquer chance de credibilidade e capacidade de ser executada do nossa nova âncora fiscal. O Van Dijk, a meta, obviamente, não vai ser atingida, né? Zerar o déficit não vai ser atingido. O ministro Fernando Haddad sabe disso, mas ele prega a importância de, pelo menos, falar que tem uma meta zero e perseguir, que daria credibilidade para o mercado, certo, daria, pelo menos, uma tentativa de segurar alguns indicadores. E eu até trouxe aqui, isso pode provocar reflexo no dólar, na inflação, na taxa de juros. Se isso desancorar, o governo não tem essa percepção de que pode ser um tiro no próprio pé? Nós estamos de volta a 2014. Nós estamos de volta a 2014, nós temos um governo, um presidente fraco, nós temos um governo gastador. A única ponta que diferencia um Banco Central independente, por enquanto, porque nós não tivemos um indicado pelo governo atual. Então, nós não vamos ter um processo de tombinização da taxa de juro, né? E nós não vamos dilmar até meados do ano que vem. Espero que o Galípolo, que, a meu ver, é o maior, é o candidato número 1 para ocupar a presidência do Banco Central, tenha, de fato, um afinco a conhecimentos ortodoxos de economia, que, de fato, é aquilo que levou os países desenvolvidos a serem desenvolvidos e permanecerem lá, e que não tome decisões ao bel prazer do presidente da República. Porque, senão, nós teremos de volta um processo inflacionário agressivo, nós vamos ter um processo de perda de PIB, nós vamos ter um processo de saída de capital, que vai impactar no câmbio, como aconteceu historicamente todas as vezes que a gente tentou fazer o que preconiza o governo atual. Van Dijk, quando a gente olha, né, nessa discussão, acho que muito mais, o mercado já, como o Felipe bem colocou, né, já está claro ali que esse déficit não vai ser alcançado, o mercado já colocava ali projeções até de 0,7%, 0,8%, acho que você tem até uma projeção um pouco mais, até maior, inclusive, né, desse déficit, que eu queria até que você compartilhasse com a gente. Mas quando a gente olha exatamente uma discussão agora, qual que seria a diferença, na verdade, entre fazer
essa alteração agora ou fazer no ano que vem, como o próprio ministro está tentando ganhar este tempo? Ele tem ali argumentos de que ainda tem pautas que estão tramitando, que precisam de aprovação, que talvez aí de fato seja um déficit até menor, mas na prática o mercado está colocando esta questão de desancorar essa credibilidade do fiscal? Semana passada, na sexta-feira, a gente comentou exatamente a respeito disso, né? Nós tivemos um rally, que a meu ver é um voo de galinha, tá certo? É um rally de voo de galinha, tanto porque a solução de não aumento de taxa de juros nos Estados Unidos é um entendimento, né, do próprio interesse do mercado a respeito do Fed, que não tem nada de concreto, né? Isso ainda está aberto. A mesma coisa acontece com o Banco Central Europeu, a mesma coisa acontece com o Banco da Inglaterra e a mesma coisa acontece com o Banco do Canadá, e o Brasil deveria também entender que esse é um ponto muito importante, né? Voltando à questão, a meu ver, como a meta tem um espaço de 0,25 para baixo ou para cima em termos de déficit, né, para cumprimento da meta, o meu entendimento é que 0,25 na cabeça da ala política é o mínimo necessário de estouro da meta. Quando você tem a banda mais baixa, né, que seria o 0,25 do PIB, que seria ainda dentro da meta para 2024, quando a gente esperava zerar a meta, eu acredito que existe um potencial dessa meta ser duplicada ou até triplicada. Eu não descarto nada em torno de 1,25 do PIB com essa gastança que está acontecendo. Especialmente porque ano que vem é um ano eleitoral e com eleição, principalmente nos municípios, né, o PT tradicionalmente gosta de ter os tentáculos ou as suas raízes infiltradas nas municipalidades, porque é o grassroots, é onde começa a formar essa política já em processo de 2026, né? Para que a gente possa traduzir isso em Bolsa Família, uma série de outras benesses que acontecem no âmbito estadual. E, ultimamente, o PT perdeu muitas cidades que controlava. Então, parte do processo é fazer com que os candidatos apoiados pelo PT, se não os próprios candidatos do PT, tenham grande sucesso nessa eleição, que seria mais ou menos uma espécie de onda que leva a tudo, um tsunami, na direção de 2026. Por isso que eu sou muito cético de que 0,25 vai ser o único shot de cachaça que nós vamos ter. Isso aí, quando a gente lida com um país gastador, que é parecido com um alcoólatra, nunca você fica no primeiro shot, você tem muito mais shots. Então, para mim, isso aí é o mínimo necessário para que o governo continue com o processo de gastança. Você falou em voo de galinha, né, do mercado, inclusive deste ânimo, e ainda se atribuiu em relação à possibilidade, que não está assim 100% batido o martelo, que o Fed não vai mais subir juros, enfim, tem, né, apesar do mercado estar querendo acreditar ali que isso não vai acontecer, pelo menos nas previsões, a gente olha até para a curva de juros e já está muito claro isso, mas ainda assim tem esta possibilidade. A gente tem expectativa de duas falas do Powell essa semana, inclusive eu estava olhando aqui uma matéria que fala sobre este cenário, né, das políticas monetárias aí global, que está vivendo um momento de mudança de rumo, né? Vem a ata da semana passada, acho que a gente tem que ter muita cautela e analisar de maneira friamente essa ata do Fed, porque é possível que aquele movimento positivo, otimista que a gente viu no final de semana, na sexta-feira, ele não continue nessa direção. É muito importante saber que a meta de inflação dos Estados Unidos é 2%, não é 3,7%. A gente precisa estar nessa direção, é fundamental para os americanos, especialmente por quê? Porque isso está impactando diretamente o custo de capital das empresas, é dali que vem o crescimento, né? O custo de capital das empresas subiu de maneira bastante elevada, a gente
Eu até mandei para você um gráfico do yield dos bonds americanos privados, desde dos bonds que são junk bonds, né, até de companhias que têm grade de investimento, elevou de maneira tremenda, além do fato disso impactar de maneira negativa a demanda por imóveis e o preço dos imóveis. Então, nós não estamos fora da floresta ainda. Muita coisa a monitorar e a olhar, né, Vandir? Que são 11h06. Você que está aqui acompanhando a nossa programação da BMC News, quero agradecer a sua audiência. Fica o convite, inclusive, para conhecer todo o nosso ecossistema, nosso portal de notícias, nosso BMC Class, nosso conteúdo educacional gratuito, disponibilizado ali por vários profissionais do mercado financeiro, trazendo conteúdo educacional. Também fica o convite para que vocês acompanhem nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, sempre acompanhando também nossos canais na Pay TV. Obrigada pela sua audiência. A gente vai para um rápido intervalo. Já, então, trazemos aqui mais movimentação no mercado financeiro, mais falas, inclusive entrevistas, que ao longo do dia vão passando vários convidados aqui na nossa programação para trazer opiniões, né, sobre diversos temas, sobre as notícias do dia. A gente volta em instantes, já, com muito mais. Continue com a gente. BMC News. Informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B.